E até a nível de curiosidade, o que é bem interessante também, né, puxando essa questão da arte, é que o movimento do surrealismo, né, assim, total devido à psicanálise. Não iria existir o surrealismo se não existisse a psicanálise. Não existiria. Porque o que aconteceu? Um cara chamado André Breton, ele leu interpretações do Freud, né, em 1900, e ele olhou e ele falou, esse negócio aqui é interessante. Ele já era poeta, ele já era escritor, e aí, enfim, ele leu o Freud, ele fica encantado com aquilo, e aí ele fala, nossa, imagina se eu pudesse escrever aquilo que está no meu inconsciente. Por ele ser poeta e escritor. E aí, quando ele entende como funciona os sonhos, e ele entende que os sonhos é uma eterna associação livre, eu já explico por quê, ele fala, bom, então eu preciso trazer isso para o papel. E ele faz um exercício que é muito difícil. Desafio todos a fazer, é muito doideira, eu não consigo. Né? Que é você escrever sem pensar. Porque é isso, o inconsciente é isso, porque não tem razão no inconsciente. Você não racionaliza o que está lá. Então imagina você pegar agora, cada um aqui, e falar, vou escrever sem pensar. E escrever. As palavras que vêm na cabeça, é muito, isso é trava. Por quê? Porque o negocinho que chama superego que nós temos dentro da estrutura, né, do Freud, vai bloquear isso, não vai deixar você fazer isso. Porque vai entrar a razão, vai entrar toda a nossa poluição ali. Então esse André Breton, ele olha isso e ele fala, não, eu vou vencer isso aqui, velho. Eu preciso acessar esse inconsciente de uma forma artística, poeta e tal. E ele começa a escrever textos e textos, teoricamente, sem sentido nenhum. Para quem lê de fora, não tem sentido nenhum. Mas todas aquelas escolhas de palavras aparentemente aleatórias eram manifestações do seu inconsciente. Ou seja, não eram aleatórias. Ou seja, não somos aleatórios. O ponto é esse. Dito isso, tem um carinha chamado Salvador Dalí, que vê esse movimento do André Breton, que conhecia, lê interpretações do Freud, e ele fala, bom, eu sou pintor. Imagina se eu pintasse os meus sonhos. O que iria acontecer? E aí nasce para o mundo o gênio Salvador Dalí. Ele já era Salvadorzinho ali antes, não era quem é hoje, mas já era relevante ali no meio. E aí o que Salvador Dalí fazia? Ele dormia com o pincel na mão. Dormia com o pincel na mão. E ele pintou os quadros dele. Então o surrealismo nada mais é do que a arte manifestada que está no inconsciente. Ou seja, não existiria o Salvador Dalí como conhecemos, ele podia ter se destacado de outras formas, mas como conhecemos não existiria se não fosse Papai Freud. Não existiria. Então assim, percebe os desdobramentos absurdos que a gente está falando da nossa mente e da psicanálise? Para muito além da clínica. Eles não faziam terapia, o ponto é esse. Não a convencional. Mas quando eles escreviam, quando eles pintavam, quando eles se encontravam para debater sobre a sua arte, aquilo também era terapêutico. E na sequência Jung, né? A mandala terapia é com base em Jung, né? Exato. Junguiana, teoria junguiana. Então olha como a coisa vai legado em cima de legado, por quê? Por aqueles que estão atentos, por aqueles que estão prestando atenção no que está acontecendo ao seu redor. O Freud ele não defendia isso, não era uma defesa dele, mas eu só vou fazer um paralelo, né, porque eu, de certa forma, gosto desse lado também esotérico da coisa. Mas quando eu falo que você está atento, você está prestando atenção, né, nesses movimentos, porque aquilo, um poeta, um escritor, um pintor, podia falar, puta, e o outro, o Freud ele não era querido na época dele, ele era maluco. Ninguém botava fé nele, era um ou outro. Um ou outro. Por quê? Porque não tem. Quando você fala da mente, hoje existem essas controvérsias, né, que é a mente como um produto do cérebro. A gente não consegue conceber o que é mente. Né? E o Freud ele desenvolveu uma teoria em cima da mente, né? Não necessariamente em cima do cérebro. Então, assim, era muito controverso na época por parte da medicina, dos psiquiatras e tudo mais. Então ele não era um cara querido, ele não era gênio na época dele. Ele teve os seus discípulos, como por exemplo Jung, que foi um dos discípulos dele. Né? Teve ali o Winnicott, a diferença, todos os pós-freudianos. Né? Mas ele mesmo não era querido como hoje. Então você pegar
essa galera, como André Leton, Salvador Dalí, entre outros artistas, e fala, puta, acho que tem coisa aqui, né? Tá todo mundo indo contra esse cara, por quê? Deixa eu ver. E a gente tá falando de artistas, né? Então a arte não precisa fazer sentido, então eles foram lá ver o que o cara tava falando.